Natureza na fumaça se mistura, e morre a criatura e o planeta sente a dor. Olá pessoal do canal Leites e Derivados, tudo bem? Hoje vamos fazer o caminho do PAC. Acho que demorei um pouco para vir falar desse assunto, né? Nem lembro se tem vídeo, mas acho que não. O Programa de Autocontrole do Laticínio. O PAC é uma exigência, tá, do Ministério da Agricultura para as indústrias que beneficiam produtos de origem animal, beleza? Mas o que eu quero ver aqui, o que eu vou falar um pouco, é que eu desenvolvi uma planilha, eu desenvolvi um organogramazinho, não sei nem como é que chama isso, mas tudo bem. Eu desenvolvi esse documento, vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou colocar ele aqui e a gente vai ver cada passo dele, que é para saber onde você está no PAC, como está a sua empresa em relação aos programas de autocontrole, tá? Então a gente vai respondendo e ele vai dando os direcionamentos de como a gente está e fazendo novas perguntas. Eu vou disponibilizar o link desse documento, tá? Vocês podem acessar aqui na descrição a imagem dele para vocês usarem no dia a dia, na indústria de vocês, se vocês quiserem fazer alguma atividade com ele também, beleza? Então vamos lá, partir ver como é que está o PAC na sua empresa. Primeiro passo é, existe um programa no meu estabelecimento ou não? Se não existe, eu preciso saber se o meu RT é capaz de implantar esse programa ou não, elaborar e implantar, tá? Se o RT não tem experiência, não se sente capaz, a gente tem que saber se existe outra pessoa na empresa que possa elaborar o programa ou não, tá? Porque se não existir, a gente tem que contratar um técnico, tá? Para poder elaborar o programa. Então, na próxima segunda-feira, você já contrata um técnico, não espera, não demore, já contrata uma pessoa para elaborar e implantar esse programa, porque conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer dentro de uma empresa, tá? Então não é contratar um técnico para fazer esse tipo de processo, não é caro e sim um investimento, não é um gasto, é um investimento. Se o seu responsável técnico é capaz de elaborar esse programa, né? Dê um prazo para elaboração e marque com ele uma data para apresentar o programa, tá? Então, eu considero, se você estiver nesse nível, você tem 3% aí já do seu programa rodando, porque você tem um norte e vai conseguir resolver isso internamente. Mas vamos lá, vamos contar que já existe esse programa de autocontrole no seu estabelecimento, tá? E aí a gente vem para duas perguntas. Ele está escrito e implantado ou está apenas escrito? Se ele estiver apenas escrito, vamos considerar aí que a gente tem 10% do programa, a gente precisa saber se existe uma pessoa que possa implantar o programa, tá? Uma coisa é o programa tá escrito, outra coisa é o programa estar implantado no dia a dia, rodando, com as planilhas funcionando e os controles sendo executados, tá? Se existe uma pessoa que possa implantar o programa, beleza, você vai capacitar esta pessoa, né, ou dar condições para ela desenvolver esse trabalho e definir as metas e o prazo com que ele deve fazer. Se não existe a pessoa, a gente volta lá para o quadrinho, você precisa contratar uma pessoa para ser responsável por essa implantação, tá? Se o programa está escrito e implantado, ele possui um responsável ou não? Isso tem que estar muito claro, tá? Então tem que ter um responsável pela execução do programa de autocontrole. Se não existe, capacite um dos seus funcionários e dê a ele essa responsabilidade. Se existe, beleza, vamos para o próximo passo, que é se ele gera documentos auditáveis ou não, tá? O que são documentos auditáveis? São documentos que vão poder ser comparados por outra pessoa, uma pessoa externa do estabelecimento em um processo de auditoria. Pode ser o fiscal do ministério, mas pode ser uma auditoria que você também contratou para saber como sua equipe está desenvolvendo as atividades de controle, tá? Então, esses documentos
precisam gerar dados que você possa fazer uma rastreabilidade de processo de controle do PAC dentro da sua fábrica. Se ele não gera documentos auditáveis, você se equivocou, tá? Porque ele não está implantado, porque um PAC que não gera documentos auditáveis, ele não é um PAC, tá? Então ele apenas está escrito e você acha que ele está implantado, mas na verdade não está. Você começa de novo lá em cima o quadrinho e volta para outras perguntas porque você errou em algum momento. Se ele gera documentos auditáveis, aí a gente vai para a parte do objetivo do PAC, né? O PAC existe com um objetivo, né? E o primeiro dele é identificar as não conformidades, tá? Então, se esses documentos são capazes de identificar as não conformidades, né? A gente está em um caminho bacana, tá? A gente já tem aí pelo menos 30% da função do PAC funcionando. Se ele não identifica as não conformidades, quer dizer que a gente precisa corrigir essa etapa. A equipe não está treinada, não sabe o que é não conformidade, não notifica as não conformidades, tem que identificar qual é esse problema, tá? Então, se o problema é de capacitação de funcionários, se o problema é que o PAC não traz isso de forma clara, se você não definiu de forma clara quais são as não conformidades que podem ser encontradas em cada etapa e processo, então vale a pena dar uma estudada, tá? Se ele identifica as não conformidades, você viu nos documentos auditáveis que de fato tem coisa errada, e aí é muito simples quando você pega um documento fraudado, né? Aqueles documentos que o funcionário preenche por obrigação e bota que está sempre tudo correto. Quando você pega um documento daquele e vai olhar na prática, você vê que existem coisas não conformes e no documento está dizendo que está conforme. Então, esse documento não foi capaz de identificar as não conformidades, tá? O processo em si, não necessariamente o documento, mas o funcionário que está identificando isso não foi capaz de identificar, e aí pode ser vários motivos, precisa conhecer um pouco e estudar o que está acontecendo e por que não foi identificada essas não conformidades. Se as não conformidades foram identificadas e está lá nos documentos auditáveis, a gente precisa saber se foram tomadas ações corretivas para corrigi-las. Afinal de contas, não existe um laticínio que não vai ter problema e que não vai ter não conformidades, né? O que existe são laticínios que não tomam ação corretiva em relação às suas não conformidades, ou num tempo hábil ali, ou não tomam, demoram muito para tomar, ou simplesmente não tomam ação corretiva. E aí também o PAC não serve de muita coisa, porque se eu identifico o problema e não resolvi o problema, então não precisava nem eu identificar, porque ele não ia ser resolvido do mesmo jeito. Então eu só gastei tempo e achei que estava fazendo alguma coisa, né? Mas se a gente não corrige a não conformidade, simplesmente o PAC não é funcional. A gente tem um direcionamento ali, mas ele não está funcionando. Então, para mim é a partir desse ponto que o PAC começa de fato a ser efetivo para a empresa e a gerar benefícios para a empresa e ajudar no processo de controle, tá? Quando as ações corretivas são tomadas a partir das não conformidades identificadas. Beleza, você foi lá, identificou a não conformidade, corrigiu essa não conformidade, tem tudo isso documentado. Essa documentação, ela é verificada? Existe uma pessoa que não foi a pessoa do monitoramento, que não foi a pessoa que identificou a não conformidade, que não foi a pessoa que realizou a ação corretiva para verificar se as etapas foram seguidas conforme estão escritos no PAC? Existe a verificação dessas etapas ou não? Se não existe, você deve corrigir esse problema, porque muitas vezes a gente acaba identificando aqui nessa verificação falhas no monitoramento, falhas na identificação das não conformidades e falha também nas ações corretivas ou no registro delas, tá? Então não adianta só fazer a ação corretiva, também precisa deixar isso documentado para quando for auditado você conseguir comprovar que aquele problema foi de fato solucionado. As não conformidades voltam a acontecer além do limite tolerável? Se sim, você precisa rever os processos de monitoramento e fazer essas correções, tá? Porque uma vez identificada a não conformidade, você não pode simplesmente corrigir a não conformidade, né?
mas não atacar o que causou a não conformidade. É mais ou menos uma doença. A gente não pode só tomar um remédio para febre, que a febre é só um indicativo que algo está errado. Então, eu tomei um remédio para febre e eu continuo sempre tendo febre, sempre tomando um antitérmico, eu vou estar resolvendo só ali o paliativo da febre, que é o sintoma que está me aparecendo, mas não resolvi ou não pesquisei, não descobri a causa. Então, enquanto eu não tratar a causa, minha febre vai continuar aparecendo. Então, é isso que essa etapa quer dizer, né? Então, essas não conformidades, uma vez acontecida, ela não pode estar se repetindo. Então, eu preciso tomar uma ação para que aquela não conformidade não volte a se repetir, tá? Então, não necessariamente aqui ela está ligada a ter feito a ação corretiva ou não. Então, eu posso fazer a ação corretiva, corrigir aquela não conformidade, mas eu preciso tomar uma ação para que ela não se repita, se é que é uma ação que cabe a esse tipo de prevenção. Aí cada caso é um caso, a gente sabe que o programa é algo muito complexo e tem muitas áreas de controle, tá? Se as não conformidades não voltam a aparecer, não são recorrentes e você de fato resolveu aquele problema e ele não voltou a acontecer, beleza, isso é um cenário ideal. E aí a gente vai para finalizar o bolo, colocar a cereja no bolo, tá? Que é se o programa é atualizado e novas técnicas de processo são adotadas periodicamente. Então, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, você deve fazer uma auditoria interna para identificar as falhas desse programa ou que pode ser melhorado, tá? Então, nada é tão bom que não pode ser melhorado, como também não é tão ruim que não possa ser piorado. Então, a gente precisa estar observando isso e aí uma frequência mínima para você fazer essa avaliação, tá? Se possível, contrata alguém de fora, porque às vezes a gente, quando está lá dentro do programa, está sempre muito focado ali e acaba não vendo as coisas do dia a dia. Então, acho que uma auditoria interna sua, uma auditoria com um auditor externo, né? Mas que seja uma auditoria, não uma auditoria do Ministério, do Serviço de Inspeção, mas uma auditoria sua. Se puder contratar uma pessoa de fora para fazer uma auditoria naquele seu programa, ele vai trazer contribuições com certeza que você ali no dia a dia acaba não percebendo. Então, se você está nesse nível, seu programa roda, você consegue corrigir, identificar as não conformidades, corrige, elas não voltam a acontecer e você uma vez por ano pelo menos faz uma atualização desse programa, atualiza lei, atualiza processo, melhora monitoramento, consegue fazer isso, eu acho que de fato você atingiu, né, ali o que o PAC se propõe a fazer. E aí eu já peço, compartilhe aqui nos comentários como é que você faz isso, essa experiência de sucesso. Baixa nosso documento e utiliza isso com a periodicidade também no seu PAC para poder você ter uma noção de como está o seu programa de autocontrole, tá? Então isso aqui, digo mais uma vez, foi uma coisa criada minha, tá? Não tem nada preciso, técnico, que foi de estudo, é mais de experiência do dia a dia. E aí eu fiz ele de forma mais dinâmica para a gente ter uma noção de como o PAC deve funcionar no dia a dia da empresa, tá? Então, se você gostou, compartilha com os amigos, compartilha com os seus colegas de trabalho, deixa um joinha, se inscreve, divulga a gente, acompanha a gente no Instagram e até o próximo vídeo. Valeu!